Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 20 a 24 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Eu vou ir atualizando vocês no resumo diário, então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Já são as últimas semanas da novela. Nessa semana, Nicolas e Helena desfrutarão o triunfo de Pedro. Ernesto manipulará Helena e ela volta para casa. E não acaba por aí. Modesto será preso após sequestrar Rosa. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Segunda-feira, 20 de dezembro. Gina liga para Rosa e diz que Pedro a deixou e foi embora. Augusto ouve. Rosa diz a Gina que ela buscou aquela situação. Irene faz de tudo para cobrir a presença de Helena na vida de Nicolas. Nicolas diz à cobra da tia que sente falta de sua mãe. Irene diz ao sobrinho que Helena estava com Pedro. Nicolas diz que não quer que Pedro e sua mãe fiquem juntos. Ernesto liga para Gina e a ameaça: caso ela diga algo, alguém se arrependerá. Gina não se intimida e diz que ele é pior que ela e que tentou se livrar de Jaime no hospital. Pedro chega em casa e diz aos pais que vai se separar de Gina e pergunta se pode ficar ali. Esther aceita e diz que a casa é dele. Pedro diz a Esther e Domingo que jamais vai perdoar Gina pela canalice que fez. Augusto vai à casa de Gina e ela o despreza. Ele insiste para entrar e ela acaba aceitando. Augusto dá seu apoio a Gina. Ela diz a ele que é uma pena que ela não pode correspondê-lo. Pedro liga para Helena e revela que deixou Gina. Helena pergunta como ele se sente. Ele responde que está aliviado. E Helena diz ao mecânico que Nicolas está chateado com eles. Gina chega em casa e diz ao pai que Pedro a abandonou e sofre. Nelson consola a víbora. Mônica conta a Horácio que Eduardo está investigando o passado de Ernesto. Ele diz a ela que sabe muito pouco do passado de Ernesto. Gina diz a Nelson e Augusto que tem esperança que Pedro volte com ela. Ela diz que nunca amará alguém como ama Pedro. Depois, Gina olha para seu bebê e a nojenta diz: "Você não serviu para nada mesmo." Augusto confessa a Nelson que ama Gina. Nelson se surpreende, mas diz a Augusto que ele é um homem bom e não merece sofrer por Gina, que só ama Pedro. Mais tarde, Augusto chega em casa e desabafa com ela sobre Gina. Ele começa a beber e Rosa o repreende. No dia seguinte, na casa de Ernesto, Irene descarada o beija. Nicolas sai de seu quarto e flagra seu pai e sua tia aos beijos. Nicolas pergunta inocentemente: "Estão se beijando?" Os dois mau caráter, cínicos, diz que não. Irene falsa, imunda, mente que já nem sente. Ernesto fica furioso com Irene. Helena se preocupa com Nicolas e comenta sobre a chateação de Nicolas com ela para Gabriela. Gabriela arma um plano para fazer Nicolas e Helena se verem. Irene e Nicolas tomam café da manhã juntos. Nicolas está furioso com Irene e diz que tem certeza que ela beijou seu pai. Finalmente, uma criança tem mais juízo que essa jumenta cabra velha sem vergonha da Irene. Irene faz chantagem emocional em Nicolas. Nicolas diz que quer sua mãe. Gabriela liga para Irene e pede que ela leve Nicolas a um parque para que ele e Helena se vejam. Irene se nega e cínica diz que Nico não quer nem ouvir o nome de Helena. O advogado Abreu liga para Helena e diz que vai ouvir Gina em seu escritório para declarar em contra de Ernesto. Gabriela diz a Helena que Irene não levará Nicolas no parque. Nelson e Andréia se encontram no restaurante. Ernesto está ali ouvindo a conversa de ambos. Augusto chega na mecânica furioso e tenta agredir Pedro. Ele reclama pelo amigo ter destruído a vida da serpente Gina. Pedro segura Augusto e não permite que ele o agrida. Augusto diz a Pedro que daria o que fosse para fazer Gina feliz. Depois, Helena liga para Pedro e pede que ele peça a Gina para ir falar com o advogado Abreu. Nelson conta a Andréia a história de Gina e Pedro. Ernesto chega ali e se faz que encontrou Andréia por acaso. Andréia fica sem graça por Ernesto ser um baita de um apresentado e o ignora na frente de Nelson. Ernesto pede para falar com Andréia sós. Ernesto pergunta a Andréia o porquê ela não o apoia mais. Andréia diz que agora sim percebeu o que ele é.
Ele pede a Andréia que peça a Helena que volte para casa, caso contrário, não voltará a ver Nicholas. Andréia diz ao cretino que Helena não voltará com ele, mesmo com as manipulações dele. Ela diz a Ernesto que prefere que sua filha fique com um mecânico do que com um mau caráter como ele. Ernesto tenta se fazer de vítima e pede a ajuda de Andréia, e ela diz que ele não voltará a enganar com seu cinismo. Andréia humilha Ernesto e diz que ele é um hipócrita. Nicholas pega o celular de Irene e liga para Helena dizendo que sente a falta dela. Ela diz que também sente muita falta dele. Nicholas diz à mãe que não quer ver ela com Pedro. Helena diz que não está com ele. Irene chega ali e a maldita pega o celular e desliga. Irene trata mal Nico e fica tensa. Helena liga para a cobra da irmã e diz: "Por que você falou tão violentamente assim com o Nicholas?" Irene pede que ela não exagere e mente dizendo que tem medo que Ernesto os descubra. Andréia conta a Nelson sobre as maldades de Ernesto contra Horácio. Ernesto se recorda quando ele drogava Isabel e ela discutia com ele. Ele também se recorda quando era bruto com ela e quase a agredia. Rosa repreende Augusto por sua atitude de tentar agredir Pedro. Depois, Augusto pede perdão a Pedro. Pedro o perdoa. Irene conta a Ernesto que Nicholas falou com Helena. Ernesto fica furioso e briga feio com Nicholas. Pobre Nicholas estar com esses diachos. Horácio decide ir atrás do comparsa de Ernesto. Augusto está perturbado por Gina não o amar e quase sofre um acidente no trânsito. Irene repreende Ernesto pela forma que tratou Nicholas. Ernesto diz que Nicholas é seu filho e a educação dele é ele quem decide. Ernesto diz à cachorra véia da Irene que não se importa com ela. Por telefone, Helena diz a Pedro que Nicholas não quer que eles fiquem juntos. Nelson e Andréia quase se beijam. Nelson chega na mecânica e discute com Rosa e Augusto por ele ter quase batido o carro do concurso. Nelson demite Augusto. Terça-feira, 21 de dezembro. Horácio vai atrás de Adolfo, o comparsa de Ernesto, e o desmascara. Enfim, Horácio acaba comentando sobre Irene ser amante de Adolfo. A mulher de Adolfo fica furiosa e o confronta. Rosa discute com Nelson e é contra a atitude dele em demitir Augusto. Furiosa, Rosa revela a Nelson que Augusto é o pai do filho que Gina está esperando. A mulher de Adolfo discute com ele e o esbofeteia. Nelson está surpreso e acusa Rosa de estar mentindo para ajudar Augusto. Rosa diz que Gina é uma mentirosa e que o pai de seu filho é Augusto. Ela conta que no dia que Pedro abandonou Gina no altar, ela encontrou Augusto e os dois acabaram ficando. Rosa ameaça Nelson, ou ele mantém Augusto no trabalho ou contará toda a verdade a Pedro. Pressionado, Nelson aceita manter Augusto na mecânica. Adolfo liga para Ernesto e diz que ele é um imbecil, pois agora sua mulher quer se separar dele por uma mentira do vilão. Adolfo diz a Ernesto que não quer vê-lo mais e rompe sua amizade com o Crápula. Gina e Augusto vão ao escritório do advogado Abreu e ele lhe explica como será a declaração dela. Gina está furiosa, pois terá que declarar a favor de Helena. Horácio diz a Mônica que Adolfo é um cínico, pois negou que conhecia Irene. Gina sente fortes dores em seu ventre, mas não permite que Pedro a ajude. O delegado Eduardo chega no escritório de Horácio e os dois se conhecem. Os dois se aliam contra Ernesto. Não quer comer e está chateado com Ernesto e Irene. Irene falsa tenta fazer Nicholas não ficar contra ela. César conta a Pedro que Nelson demitiu Augusto. Depois, Rosa diz a Pedro que fez com que Nelson readmitisse Augusto. Nelson vai atrás de Gina e diz que quer falar de Augusto ser o pai do filho dela. Gina fica furiosa por Rosa ter aberto a boca. Nelson diz a Gina que o mundo dela é uma mentira e diz que Augusto tem todo o direito do mundo de ver seu filho. Gina diz que sente repúdio de Augusto e prefere ser mãe solteira. Nelson pede que Deus perdoe Gina, pois ele não consegue. Pedro liga para Helena e diz que tem uma ideia para poderem ver Nicholas. Eduardo pede ajuda a Inês para a investigação de Ernesto. Horácio liga para Helena e conta sobre a visita de Eduardo em seu escritório e conta que o passado de Ernesto é obscuro. Irene massageia Ernesto e os dois acabam se envolvendo. Helena diz a Pedro que já está tudo pronto para eles verem Nicholas. Pedro e Helena estão felizes e se beijam. Gina pede ao pai que esqueça sobre o assunto do pai de seu filho. Nelson diz a Gina que ela é uma hipócrita e que ela é uma desavergonhada.
Rosa conta a Augusto que ele pode voltar a trabalhar na mecânica. Augusto se alegra e percebe todos os elogios de Rosa para ele. Rosa diz a Augusto que ele é importante para ela. Os dois acabam se beijando. Augusto pede perdão a Rosa. Ela diz que não há problema. Amanhece. Gabriela vai à casa de Ernesto e encontra Nicolas. Nicolas corre e o abraça. Gabriela arma uma cilada e faz a cabeça de Nicolas para que insista a Irene dela ir levá-lo ao parque. Gina vai atrás de Helena na empresa e diz que quer fazer um trato com ela. Gina propõe a Helena que se ela declarar a favor dela, ela deixa Pedro, caso contrário não fará. Helena começa a gravar a conversa e manda Gina repetir tudo o que disse. A cobra fica sem graça e Helena diz que ela é igual a Ernesto. Helena diz a Gina que não faz trato com ela e diz que não faz alianças com sem-vergonhas e fala que em breve a desmascarará. Nicolas insiste e Irene aceita que Gabi o leve ao parque. Irene descobre que Gabriela levará Nicolas para ver Helena. Gabriela diz a Irene que parece que Ernesto a controla. Chega o dia do torneio de carros e Pedro averigua tudo. Helena liga para Irene e pergunta se Nico e Gabi já saíram de lá. Irene confirma e pede à irmã que seja cautelosa. Helena solta a víbora que esse pesadelo em breve irá acabar, pois no dia seguinte, Gina Lopes irá declarar a favor dela. Inês e mais um policial se infiltram na empresa Vila Senhor para começar a investigação de Ernesto. Pedro torce para Nicolas querer vê-lo. Ele pede que Helena desminta as mentiras que Ernesto falou dele para ele. Nelson está desanimado e Domingo percebe. Gabriela e Nicolas chegam no lugar do torneio. Helena e Nicolas se reencontram e ficam emocionados e se abraçam. Pedro recebe uma foto de Helena e Nicolas juntos de Gabriela e fica feliz. Helena pergunta a Nicolas se ele gostou da surpresa. Ele diz que sim. Helena diz que sentia muita falta dele. Nicolas pergunta se a mãe está morando com Pedro. Helena diz que não e Nicolas conta que seu pai o disse isso. Ela diz que ela e Ernesto não podem mais estar juntos e conta as maldades do pai dele em contra dela. Helena diz que se o pai dele descobrir que eles se viram, pode a mandar para a cadeia. Nicolas diz que quer ficar com ela. Maricruz liga para Ernesto e mente para ele para poderem continuar a investigação contra ele na empresa. Quarta-feira, 22 de dezembro. Helena quer saber de Nicolas o que Ernesto falou de Pedro para ele não gostar mais dele. Nicolas responde que seu pai contou que Pedro o abandonou porque não o amava. Helena fala que isso não é verdade e que Pedro não sabia que ele existia. Ela diz que Pedro o amou desde o primeiro dia que o viu. Helena consegue convencer Nicolas de que Pedro é uma boa pessoa. Maricruz engana Ernesto. Ernesto liga para Irene e diz que está voltando para casa e pergunta de Nico. Ela responde que Gabriela foi ali e levou Nicolas para passear. Ernesto fica furioso. Nicolas decide entrar no torneio com Helena. Pedro ganha o concurso. Nicolas fica feliz. Pedro está em cima do palco para receber seu prêmio e vê Nicolas. Ele fica muito contente e emocionado. Nicolas vai até Pedro e lhe dá um abraço. Helena vai até o palco e Pedro, Nicolas e Helena erguem o troféu felizes. Maricruz teme que Ernesto descubra suas mentiras. Helena conta a Gabriela a felicidade de Nicolas ao ver Pedro ganhando o concurso. Pedro e Nicolas ficam um momento juntos e sozinhos. Pedro esclarece tudo a Nicolas, que não sabia que ele existia, mas que quando o conheceu o amou de imediato. Nicolas e Pedro fazem as pazes. Depois, Nicolas se despede de Helena com um abraço e vai embora com Gabi. Helena diz a Pedro que parte sua alma ver Nicolas indo para a casa de Ernesto. Helena conta a Pedro sobre a visita de Gina e sua chantagem. Pedro pede que Helena fique tranquila, pois Gina vai declarar a favor dela. Gabriela chega com Nicolas em casa e Ernesto está lá com Irene. Ernesto manda Gabriela não levar Nicolas para qualquer lugar sem sua autorização. Ernesto culpa Irene pela situação e a humilha. Gabriela liga para Helena e conta sobre Ernesto estar lá quando chegaram. Nicolas conta a Irene que viu Pedro no concurso e diz que é amigo dele de novo. Irene fica feliz. Nelson e Andréia se encontram em um restaurante. Nelson confessa a Andréia que as frases bonitas nunca foi ele quem escreveu. Andréia se chateia e diz que os homens não são o que dizem e vai embora.
Nelson pede uma oportunidade, mas Andréia se recusa. Irene revela a Ernesto que Nicolas viu Helena. A víbora ainda confessa que Gina vai declarar no dia seguinte pelo Lex Voltron contra ele. Ernesto fica furioso e destrata Irene. Depois, Ernesto confirma que Nicolas mentiu para ele. Ernesto vê no Google que Pedro ganhou o concurso e vê a foto dele, de Helena e Nicolas. O Crápula fica furioso e diz que isso é uma maldição. Pedro mostra as fotos dele, Nicolas e Helena no torneio para Esther e Domingo. Samuel está com o humor do cão. Andréia conta a Gabriela que terminou sua relação com Andréia. Gabriela aconselha que a mãe dê uma chance a Nelson. Ernesto está fora do juizado e trama como fará para que as coisas não saiam do controle. Samuel está indo muito mal na universidade. Ernesto vê de longe Gina e Nelson chegando no juizado. Quando Nelson sai, Ernesto ameaça Gina e diz que se ela falar algo, contará a Pedro que o filho que ela espera não é dele. Com medo de Ernesto, Gina vai embora do juizado. Nelson estranha a demora de Gina e sai para procurá-la. Nelson comunica a Helena e Horácio que Gina não está ali. Helena, que está na linha com Pedro, fica chocada e chora. Pedro fica surpreso e conta a Domingo que Gina não declarou a favor de Helena. Ele ainda conta ao pai a chantagem de Gina contra Helena. Nelson descobre que Gina tentou chantagear Helena. Nelson promete que Gina declarará e sai atrás da serpente. Helena sofre e desaba com o pai sobre Gina não ter declarado a seu favor. Pedro liga para Helena e diz que o que Gina fez foi uma covardia. Quinta-feira, 23 de dezembro. Helena conta à mãe que Gina não declarou a seu favor. Andréia tenta consolar Helena. Helena sofre e pensa na possibilidade de não recuperar Nicolas. Samuel está com muitos problemas na universidade. O professor dele o tira do projeto da sala. Nicolas arruma sua mala na ilusão que irá embora com Helena. Irene o vê. Helena liga para Cascavel e diz que Gina não declarou a seu favor. Helena fala com Nicolas por telefone e o explica porque não poderá ir buscá-lo para viverem juntos. Nicolas fica chateado e não compreende Helena. Ernesto chega na casa de Andréia para ver Helena e ela tenta fazer ele não entrar. Ernesto entra e mostra a Helena a foto dela, Nicolas e Pedro no torneio. Ernesto diz a Helena que ela restringiu a ordem de restrição e que isso pode dar cadeia. Ernesto ameaça Helena, ou ela volta para casa como sua mulher, ou a mandará para a prisão. Pedro chega no apartamento para tentar encontrar Gina, mas não encontra a víbora. Pedro recebe uma ligação da Cruz Vermelha informando que Gina está no hospital. Ele liga para Nelson e o avisa. Com medo das ameaças de Ernesto, Helena acaba aceitando a voltar com o miserável. Andréia fica furiosa e não apoia a filha a voltar com o traste. Andréia liga para Horácio e o avisa sobre Helena voltar com Ernesto. Pedro chega no hospital e descobre que Gina desmaiou e que está com risco de aborto. Horácio conta a Mônica que Ernesto forçou Helena a voltar com ele. Gina conta a Pedro que só desmaiou e só lembra disso. Depois, Nelson entra para ver Gina e a confronta. O que aconteceu de verdade? Quero somente a verdade. Gina confessa ao pai que Ernesto a ameaçou e que por isso não declarou a favor de Helena. Gina descobre que seu pai está apaixonado por Andréia, mãe de Helena, e fica furiosa. Nelson ordena que Gina declare a favor de Helena assim que se recupere. Gina diz que não o fará. Helena volta à sua casa para viver com o traste do Ernesto. Pedro liga para Helena e ela conta que voltou com Ernesto. Ela pede que ele não a busque mais. Pedro fica furioso. Irene descobre que Helena voltou para sua casa. Depois, Ernesto manda Irene como uma cadela para fora de sua casa. Irene diz: embora Helena tenha voltado, jamais será sua mulher. Ela diz que não permitirá que ele a despreze daquela forma. Irene ameaça Ernesto e diz que se ele não continuar com ela, vai contar tudo o que sabe. Helena se reencontra com Nicolas em casa e os dois se abraçam emocionados. Helena diz que viverá ali com ele e o pai dele. Nicolas fica triste, mas aceita. Ernesto ameaça Irene, dizendo que se ela contar algo a alguém, contará à família dela o tipo de qualquer que ela é. Irene está com poder e a ameaça da víbora vence e Ernesto acaba cedendo. Mais tarde, Horácio chega na casa de Helena e empurra Ernesto e pergunta o que ele fez para Helena voltar com ele. Nicolas e Helena ouvem a discussão.
Horácio enfrenta Ernesto e Helena chega ali para acalmar os ânimos. Helena diz ao pai que está ali por sua própria vontade, mas Horácio não acredita. Esther e Domingo chegam ao hospital para saberem como está Gina. Gina recebe alta. Ernesto faz questão de dizer a Nicolas que Irene vai embora. Nicolas pede ao pai que deixe sua tia morar com eles. Ernesto acaba aceitando e Irene Cascavel fica feliz. Helena diz à irmã que ela ficando se sente mais tranquila. Helena, se tu soubesse que a mal intencionada da sua irmã é igual ao ceboso que você casou, não teria tanta confiança assim. Helena diz a Irene que Ernesto a ameaçou a mandar para a prisão caso ela não voltasse com ele. Gina se instala na casa de Esther para começar a viver lá enquanto está com a ameaça de aborto. Nelson acha que o cinismo da filha já passou dos limites e diz que queria dizer boas verdades a ela. Augusto suspeita que o filho de Gina seja seu e comenta com Rosa, que se mantém calada. Esther cuida e trata Gina com carinho. A glicemia de Domingo dá 320 miligramas. Ernesto quer se envolver com Helena, mas ela se recusa. Ernesto insiste para que Helena fique com ele, mas ela o despreza. Nicolas chega ali e pede que a mãe durma com ele. De imediato, Helena aceita e se livra de Ernesto. Domingo trata Gina com toda comodidade. Gina fica feliz ao saber que Helena voltou com Ernesto. Helena liga para Pedro e o explica por que voltou com Ernesto e a ameaça dele. Pedro fica furioso. Gina liga para seu pai e, feliz, conta que Helena voltou com Ernesto. Helena liga para seu pai e conta sobre a ameaça de Ernesto e o motivo de ter voltado com o miserável. Ela pede que ele e todos tratem Ernesto bem para o enganar. Samuel se enciuma de Gabriela enquanto bebe. Samuel fica bêbado e trata Gabriela com grosseria e a acusa de o trair com seu amigo. Gabriela diz que é melhor eles irem, pois ele já está bêbado. No dia seguinte, Samuel acorda com ressaca. Ernesto chega para tomar café da manhã com Helena e se porta todo carinhoso com ela. Helena nem liga para o traste. Rosa e Augusto descobrem que Gina sofreu uma ameaça de aborto. Rosa está cada vez mais contra as atitudes de Gina, enquanto Augusto se recusa a acreditar que Gina é uma má pessoa. Ernesto tenta refazer sua amizade com Adolfo. Sexta-feira, 24 de dezembro. Rosa e Samuel se encontram na rua. Rosa descobre os problemas de Samuel e o aconselha. Inês está investigando o computador de Ernesto. Ernesto descobre as mentiras de Maricruz e discute com ela. Ernesto flagra Inês mexendo em seu computador e discute com ela também. Horácio contrata Maricruz para outro departamento da empresa. Ernesto descobre que tudo foi uma armação de Horácio. Horácio finge que está gostando da volta do relacionamento entre Ernesto e Helena. Ernesto propõe um acordo a Horácio, que diz que irá analisar. Rosa e Augusto estão com ciúmes um do outro. Pedro chega na casa dos pais e Gina se levanta. Pedro pede que Gina fique de repouso e a acompanhe até o quarto. Rosa liga para Samuel e diz que não tem nada com Augusto e são somente amigos. Rosa diz que só gosta dele. Pedro repreende o pai por ter dito a Gina que Helena e Ernesto voltaram. Bernardina liga para Inês e diz que Isabel está mais consciente. Inês pede que ela siga investigando tudo o que pode. Samuel fica chocado ao descobrir que perdeu um exame da faculdade. Anoitece. Modesto surpreende Rosa na rua e diz que ela é uma qualquer. Augusto liga para Rosa e ela mente a ele dizendo que foi ver Gina. Modesto obriga Rosa a ir com ele. Augusto liga para Samuel e descobre que Rosa não foi visitar Gina. Samuel e Augusto suspeitam que esteja acontecendo algo com Rosa. Ernesto revela a Helena que tirou a ordem de restrição dela. Helena suspeita da atitude de Ernesto, mas o agradece. Ernesto diz a Nicolas que no dia seguinte ele voltará à escola. Nicolas fica feliz e comemora. Inês e Eduardo investigam cada vez mais sobre Ernesto e estão próximos de descobrir a verdade. Isabel diz a Bernardina que a enfermeira que o outro a deixou cuidando era uma má pessoa. Irene, sem vergonha, quer se envolver com Ernesto dentro da própria casa. Ele a rejeita e ela fica furiosa. Bernardina liga para Inês e conta sobre a enfermeira. Inês comunica Eduardo. Samuel liga para Eduardo e conta sobre a suspeita de Modesto estar de volta.
Horácio pede Mônica em casamento e ela aceita. Modesto vai com Rosa até a frente da casa de Samuel e manda ela ligar para ele. Rosa liga e alerta Samuel. Modesto tenta agredir Rosa, mas ela o golpeia. Modesto pega sua arma e tenta atirar em Rosa. No entanto, Augusto chega e surpreende Modesto. Samuel sai ali fora e agride Modesto. Samuel e Modesto saem aos socos. Pedro chega ali, pega a arma de Modesto e o ameaça. Não se mexa, porque juro que te mato. Domingo e Esther saem ali fora. A polícia chega ali. Modesto e seu cúmplice são finalmente presos. Samuel abraça e consola Rosa. Pedro abraça Samuel. Domingo conta a Gina o que acaba de acontecer. Eduardo diz a Pedro e Augusto que Modesto será transferido para o presídio. No dia seguinte, na casa de Ernesto, no escritório, Irene e Ernesto se beijam. Olga flagra e pede perdão. Ernesto diz a Olga que lhe dará uma ótima recompensa e a demite. Ele ordena que ela não diga a Helena nada do que viu. Quando Olga sai, Ernesto discute com Irene e a expulsa de sua casa. Pedro descobre que Jaime era cúmplice de Modesto no narcotráfico. Pedro conta ao delegado que Jaime foi quem conseguiu Lex Butrol para Ernesto drogar Helena Villasenhor. Eduardo se surpreende, pois se trata do mesmo Ernesto que ele está investigando e comenta com Pedro. Gina diz a Esther que tudo o que fez foi porque ama Pedro. Esther diz que o que ela sente por Pedro não é amor, e sim obsessão. Olga diz a Helena que sua mãe está muito doente e que tem que ir para o povoado cuidar dela. Olga se demite e Helena lamenta. Samuel conta a Gabriela que Modesto voltou e que por isso está machucado. Gabriela se enciuma e se chateia. Nicolas diz a Lili que acredita em tudo o que Pedro o disse sobre não o ter abandonado. Inês pergunta à filha da enfermeira que cuidava de Isabel quem contratou a mãe dela para cuidar de Isabel. Ela responde que foi um empregado chamado Miguel. Diante de Gabriela, Irene demonstra sua insatisfação por Helena ter voltado com Ernesto. Irene surta e Gabi diz que parece que ela ama Ernesto. Irene fica chocada quando Gabi diz isso, mas se nega completamente. Pedro liga para Helena e diz que a polícia está investigando Ernesto, já que ele é suspeito de ter roubado a fortuna de Isabel. Helena fica surpresa com a revelação de Pedro.